E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos parágrafos, né? Na aula passada a gente viu a construção de parágrafos. Agora a gente vai trabalhar com o parágrafo introdutório, que a gente chama de cartão de visita para todo tipo de redação. É o início da sua escrita que vai fazer toda a diferença, né? Durante a defesa da sua tese. Bom, lanço a pergunta para vocês. Como escrever uma introdução que deixe claro o tema e que apresente os pontos de vista que serão abordados no desenvolvimento? Pois é, essa é a grande chave da introdução. É lá que você vai deixar bem claro o que você vai abordar, qual vai ser o ponto de vista defendido, é o que vai ser apresentado, é o que o leitor, né, ele espera que você desenvolva, que você defenda. E para isso ela tem que ser muito objetiva, ela tem que ser muito direta, sem rodeios, linguagem simples, clara. Primeiramente, né, quando você inicia seu parágrafo introdutório, você precisa perceber qual é o problema que está sendo analisado, né? Degustar ou apurar, na verdade, qual é o tema principal da sua proposta. O que ela aborda? Eu falo de violência, tá? Violência é minha proposta. Mas, de acordo com os textos de apoio que nós vamos ler no decorrer da nossa prova, qual é a ideia geral, ou melhor, a ideia principal dentro do termo ou da proposta violência? É uma violência doméstica? É a violência urbana? É a violência contra crianças? Eu tenho que definir, e isso a partir do meu texto de apoio eu tenho essa definição, esse norte, essa vertente, e a partir daí eu comecei a escrever a minha redação. Não é verdade? Porque se você não fizer essa apuração, o que acontece? Você tem uma grande chance de de tangenciar, de criar uma digressão, de se afastar do que realmente a proposta quer de você, tá? Não fiquem presos a uma introdução muito extensa, ela deve ser curta e objetiva, não é verdade? Às vezes tem candidatos que fazem as introduções com 3 linhas, né? A gente pede de 3 a 5 linhas, mais ou menos, não muito. Ali você não tem que dar detalhe, ali você não tem que fazer nenhum tipo de apresentar nenhum tipo de defesa, de percentual, nada disso, tá? Nada disso. Ela tem que ser objetiva. Bom, o texto vai falar sobre isso. Claro que eu não vou começar assim a minha introdução, né? Mas eu tenho que ter em mente o que vai ser trabalhado no texto. Alguns tipos de introdução. Vamos lá. Nós temos vários. E aí você vai escolher aquilo que mais se assemelha ao seu tipo, à sua característica, ao seu conhecimento, aquilo que você propõe. Nós temos lá a citação. Prestem bem atenção que a citação não é o cidadão, a autoridade, né? Que o cientista, o estudioso, que tem que se adequar ao tipo de tese que você vai defender. É você que vai escolher o melhor ou a melhor citação para dar uma certa autoridade àquilo que você defende. Eu vejo muitos candidatos que pegam qualquer ou sempre o mesmo e eles acabam sendo utilizados para todos os tipos de defesa, né? Eu elenquei lá o Einstein ele entra em todas as minhas defesas. Não, gente. Em algumas situações o Einstein não vai ser cabível naquela defesa, então você tem que ajustar, você tem que ter conhecimento de um mundo, não é trazer uma frase feita e tentar colocá-la em todas as situações. Não é isso, tá? A citação, você vai usar a ideia ou as palavras de uma outra pessoa. Às vezes pode ser um jornalista, pode ser uma figura pública, preferencialmente pessoas que sejam conhecidas, né, nacionalmente ou internacionalmente. Não vai pegar o seu vizinho, não vai pegar a sua comunidade. O que você pode às vezes pegar é uma fala, né, de uma pessoa ilustre, né, um governador ou alguém que tem uma posição um pouco mais de destaque e trazer como um todo para o coletivo.
tá? Mas você não vai pegar alguém que você conheça, não é isso. Elas podem ser de duas formas, a citação direta e indireta. Na direta, você vai colocar exatamente o que o autor da citação disse. Ipsis literis, igualzinho, tá? Sempre vindo com entre aspas. Ela sempre vem entre aspas. Tem um exemplo aqui, ó. Em 1928, ao inaugurar a primeira rodovia asfaltada no Brasil, Washington Luiz, então presidente do estado, iniciou a concretização do lema da sua gestão: governar é abrir estradas. Ou seja, a pessoa pegou exatamente o que o Washington Luiz disse e trouxe para o texto, entre aspas. Perfeito, né? Perfeito. Ele deu aí ênfase a partir das palavras do presidente. Na indireta, você já vai colocar de uma forma indireta, não exatamente com as palavras que, né, o autor disse, mas você vai parafrasear. Parafrasear é permitido, parafrasear é você acatar a ideia, né, do autor, defender aquela ideia e transcrevê-la de forma diferente, mas com o mesmo objetivo. Não é só trocar por sinônimo, não é só inverter a ordem da oração, tá? É você manter o quê? O pensamento, a defesa do autor daquela situação, certo? Você não pode mudar nada, mas você pode escrever de outra forma. Pode não, você deve escrever de outra forma. Aí eu tenho lá, o filósofo iluminista Montesquieu, em O Espírito das Leis, ele colocou em evidência, né, de onde ele extraiu, estabeleceu a divisão de poderes, ratificando ser necessária para diminuir a concentração do poder e o abuso deste por parte do governante. Ele não disse exatamente isso. Ao analisar a obra O Espírito das Leis, ele deduziu o objetivo do Montesquieu era isso e ele traduziu de forma indireta. Está liberado, pode fazer sem contraindicação. Qual que é a importância da citação? Ajuda na fundamentação de sua tese. Você tem que se apropriar de fundamentos, de autoridade, né? Quando você fala de um filósofo, de um estudioso, de alguém importante, o que acontece? Está fundamentado. Ninguém pode contradizer, a não ser você mesmo. O que tem que tomar cuidado com o que você vai defender. Se você usa a linguagem ou a autoridade, né, de alguém famoso, alguém que sabe o que está falando, alguém que é reconhecido, isso ajuda a fundamentar o seu posicionamento. Você não está falando em vão, você está falando baseado no que você estudou, no que você conhece, em fundamentos científicos, lógicos, precisos, né? Denota conhecimento, mostra para todo mundo que você tem conhecimento de causa, você não está falando por falar, nem escrevendo por escrever, você sabe o que você quer, ou deveria saber pelo menos. Você faz uma relação ou uma correlação entre as ideias, né, suas, ideias próprias, ideias do mundo que você vive, seus conhecimentos prévios, né, e toda uma academia, todos os acadêmicos e estudiosos. E é importante que ela seja coerente, né, fazer sentido com a sua tese. Aquilo que eu falei no início, você pega uma citação que não tem nada a ver com o que você defende, ou que você quer fazer o leitor vir a pensar como você quer. E aí, na verdade, o cara percebe, o corretor fala assim, opa, ele está querendo me induzir a pensar, mas o estudioso aqui não tem nada a ver, ou ele está forçando uma barra. Então, cuidado. Outra maneira de fazer uma citação é a explicação do assunto, vem por uma definição. Às vezes a gente grava um conceito, né? Grava uma definição. Por que não usar? Você pode usar sem problemas. Eu coloquei entre aspas aí, gente, porque eu retirei de algum lugar, tá? Não é fala minha, por isso que está entre aspas. E em azulzinho eu coloquei o que seria definição. Define-se, ó, pode começar assim, conceitua-se, define-se, entende-se, problema nenhum. Como sedentário, o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Alguém vai dizer o contrário? Alguém vai falar que isso é mentira? Não, você já começa com uma definição. Pode ser um conceito do dicionário, pode ser um conceito que você aprendeu na escola, no livro didático, sem problema nenhum. Aí você começa. A partir dessa definição que você fez, que você apresentou, aparece o quê? Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos. São algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. A partir do quê? Que você definiu lá
lá na frente, né, anteriormente, que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Você lançou essa definição e você provou, não é verdade? Outro modelo, exemplificação. Inicia com algum exemplo, tá? Exemplo. Não é por exemplo, né? Não vamos dizer, uma explicação de um percentual, né? Muito cuidado com isso. Tem gente que já lança tudo aquilo que estava na manga para você fazer no seu desenvolvimento, você lança na introdução. E aí estraga tudo. A introdução não é para isso. É só para você citar. Opa, vou falar sobre isso. Vem coisa boa por aí. Não, às vezes o menino vai lá, pega um dado estatístico, já lança todas as informações que ele tem, mas aí depois ele não consegue defender aquele dado estatístico. Você pode até lançar, tá lá, um exemplo de dado estatístico, porém, algo que você tem como esmiuçar, né, pormenorizar, dar maiores detalhes no seu desenvolvimento, senão a coisa não vai acontecer. Uma notícia, uma lei, né, algo que justifique. Você tem ali uma informação fresquinha que você tem uma justificativa a posteriori. Olha um exemplo. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Opa, não é uma lei? Alguém vai questionar você? Não vai. Pode até não concordar. Ou querer mudar essa lei futuramente, mas ninguém vai questionar você. Você está baseado, né? Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Foi firme, foi firme. Ele colocou uma lei para dar garantia de autoridade ali, né? E aí ele lança a tese dele, que é o quê? Faz-se necessário o poder público que vocês se atentem aí, ó, tá na lei, ao sedentarismo. Porque isso pode causar risco à saúde de milhares de cidadãos do país. É sobre isso que eu vou falar. Sobre o quê? O sedentarismo, enquanto é garantido por lei, né, o acesso à saúde, e esse sedentarismo pode criar o quê? Uma série de problemas e riscos à minha saúde, ou à nossa saúde, ou à saúde de milhares de cidadãos do país. Olha como ele fez bem essa concatenação, tá? Gente, ninguém tem ideias assim de uma hora para outra. Você tem que praticar, você tem que fazer, você tem que pensar, raciocinar. Lembra que eu já falei para vocês do raciocínio lógico, né? Ele vai sendo crescente. Ninguém consegue ter uma ideia assim de uma hora para outra. Alguns têm mais facilidades, outros não, mas é importante que haja prática, muita prática. A alusão histórica também é uma outra situação interessante, né, que você pode usar. Tem gente que gosta muito de história, né, e ninguém vai questionar. Eu acho que todo mundo tem essa visão histórica, né? Aí eu tenho lá, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Todo mundo sabe. Recorrente, não é de agora, né? Na Idade Média, por exemplo, ele já pegou, por exemplo, já pegou a Idade Média, ele saca um pouquinho de história, ele vai lançar isso. Os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Ponto. Ele já fez referência. É um problema recorrente, ele lança a Idade Média como esse problema, né? Já lá na Idade Média, né? Contra a religião católica. Apesar de o Brasil ter sido um país laico, ó, já traz para a nossa realidade nowadays, né? Traz para os dias de hoje. Tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. O que é análogo? Sabe o que é análogo, né? Se não souber, vão procurar aí. Uma palavra importante, não vou falar não, vão procurar aí. Tem que ter essa analogia. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, olha o uso da conexão aí, gente. Ó, apesar de, né, ainda, depois eu tenho lá, sendo assim, olha a concatenação das minhas orações dentro do meu parágrafo, olha a construção do meu parágrafo. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Um pouquinho extensa aí, mas ele mandou muito bem, pessoa que fez
Mandou super bem aí na alusão histórica. Na afirmativa, você vai criar uma frase afirmando algo, né? Uma frase de impacto, como eu coloquei aí, mas não exagerada, certo? O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Alguém fala o contrário? Alguns vão dizer que sim, outros que não, uns mais ou menos, uns serão mais agressivos que os outros nas colocações, mas historicamente, ela é machista e violenta. O que é perceptível analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. E assim, blá, 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 blá. Ou seja, eu fiz uma afirmativa, a pessoa fez uma afirmativa, uma afirmação extremamente coerente e forte, né? E ela veio depois mostrando isso. O que é perceptível. Olha, é machista sim, porque a gente percebe nas agressões contra as mulheres. Aqui eu vou trabalhar o quê? A agressão contra a mulher. Né? A violência contra a mulher. Então, olha só, eu comecei com uma afirmação que ninguém pode contestar. O importante é ninguém contestar. É você pensar que quem vai ler, quem vai corrigir, não pode criticar e não pode ir contra aquilo que você falou ou escreveu. Opa, vamos pensar? Vamos raciocinar? Pode ser até que no final a pessoa não concorde literalmente com você. Mas aí ela vai criar uma contra-argumentação e aí o texto é vivo. Aí tem discussão. Né? É interessante porque tem discussão. Comparativa. Vou fazer uma comparação. Né? Aí eu tenho lá. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Opa! Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Olha a comparação que ele fez com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são, né, por causa do artigo ali, os, no plural. E aí ele joga em contrapartida, olha, na contramão. No Brasil, a realidade tem sido bem distinta, bem diferente dessa. Então, olha que comparação legal. Né? Você pode fazer uma comparação positiva como uma comparação negativa. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Pronto, está feita a sua comparação. Comparou aí de uma forma bem tranquila.